Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Para mim é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui com vocês, e há um mover de Deus nesse lugar, amém? E eu percebo isso no meu espírito, e aquilo que os irmãos estão vendo acontecer aqui é apenas o começo. Diga assim para o seu vizinho: isso é apenas o começo. Esse lugar aqui vai ficar muito pequeno. Você crê? Amém. Então diga amém. Amém. Mas diga amém como alguém que crê verdadeiramente. Amém. Vocês estão aqui para conquistar esse bairro e para influenciar essa cidade. E há uma unção de conquista sobre essa igreja. Vocês vão florescer, frutificar, avançar. Todas as células dessa igreja são células fortes, poderosas, multiplicadoras, que vão manifestar o reino de Deus em cada rua desse bairro e vão conquistar esse bairro para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Amém? Você sabe que amém é a oração mais curta que existe na Bíblia. Quando você fala amém, você está fazendo uma oração. Você está dizendo: eu creio, eu concordo, assim seja, eu tomo posse disso. Então vocês vão conquistar esse bairro para a glória de Deus. E Deus vai trazer pessoas para cá, que serão geradas nessa igreja, serão líderes de células poderosos. Há muitas pessoas agora aqui no bairro do Céu Azul, que estão talvez nas drogas, na prostituição, tantos jovens que estão perdidos, tantas mulheres, homens que estão sem esperança, eles não sabem ainda, mas serão líderes de célula nessa igreja. Você crê nisso? E isso é uma realidade não porque os irmãos merecem, não porque há algum mérito nos irmãos, mas porque a graça e o favor de Deus já foi derramado sobre essa igreja. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4. A partir do verso 3. Acompanhe comigo a leitura, diz assim: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai Celeste, nós amamos a sua palavra. A sua palavra, ela tem poder para nos edificar, nos alimentar, nos fortalecer, nos nutrir. E a sua palavra, ela tem poder para mudar a nossa vida completamente. Nessa noite nós não queremos conhecê-la apenas naturalmente, mas queremos revelação no nosso espírito da sua palavra. Por isso nós te pedimos que ela seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção nessa noite. E que cada semente da tua palavra que será liberada, compartilhada nessa noite, que venha encontrar bons solos e corações receptivos no nome de Jesus. Nós te pedimos, abra os nossos olhos, desvenda os nossos olhos nessa noite, remova todo véu, todo impedimento, remova toda a cegueira dos nossos olhos e que possamos crescer na compreensão da tua palavra. Pai, nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação, em nome de Jesus. Diga amém. Esse texto que nós acabamos de ler, Paulo aqui fala a respeito de trabalhadores. E todos nós que estamos aqui somos trabalhadores, somos cooperadores de Deus, sacerdotes, ministros de Deus. Nesse ano, nós estamos celebrando 500 anos da Reforma Protestante. É uma data histórica e é um privilégio vivermos um ano que está celebrando uma data tão significativa e importante como essa. Então, nós estamos aqui hoje
exatamente porque há 500 anos atrás um homem, que eu creio que não era apenas um mestre, mas um profeta, no seu tempo, Lutero, se levantou e uma das principais teses, afirmações da reforma era exatamente essa afirmação que eu estou dizendo para os irmãos. Todos nós que nascemos de novo somos sacerdotes, somos ministros. Diga para o seu vizinho: você é um ministro, você é um sacerdote. Diga assim: essa igreja é uma igreja de ministros, porque é uma igreja de sacerdotes. E do Senhor, aquele que nos chamou, nos levantou, nos vocacionou, dele nós recebemos todo o suprimento e toda a recompensa. Mas Paulo diz que há dois tipos de trabalhadores aqui. Acompanhe comigo mais uma vez a leitura. Você que ama a palavra de Deus e nessa noite vai aprender um pouco mais dessa palavra, que é o pão do céu que nos alimenta e que nos sustenta. Diz assim no verso 3: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ou seja, Abraão recebeu uma justiça que não era dele. E Abraão recebeu a justiça não porque ele mereceu, ou porque ele tinha alguma boa obra, algum mérito nele. Mas Paulo diz que Abraão foi declarado justo unicamente porque ele creu. Verso 4: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Diga comigo: para quem trabalha. Diga mais forte: para quem trabalha, o salário não é favor. Diga: o salário não é presente. Diga: o salário é uma dívida. Ou seja, aquele que trabalha, o salário que ele recebe não é um presente que está sendo dado a ele, não é um favor que está sendo feito a ele, mas é uma dívida que está sendo paga, porque ele trabalhou. Verso 5: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E esse é Abraão. E o texto está dizendo que porque Abraão creu, uma justiça que não era dele foi colocada sobre ele. Mas Abraão creu em quê? Abraão creu que Deus paga o salário mesmo para aquele que não merece. Abraão creu que Deus é aquele que justifica o ímpio. E porque Abraão creu nisso, diz a Bíblia que ele foi declarado justo. Então Paulo aqui está nos ensinando a respeito de dois tipos de trabalhadores. Será que eu consigo aqui 2 voluntários para me ajudarem aqui? Por favor, 2 homens corajosos. Hudson, não é isso? E o Maicon, por favor, fica aqui à minha direita, Maicon. Isso, pode ser. Ok? Então quantos trabalhadores nós temos aqui? 2 trabalhadores. Primeiro, nós temos um trabalhador que trabalhou, fez tudo o que deveria fazer, cumpriu com todas as suas obrigações, é aquele trabalhador diligente, não faz nada de errado, chega no horário, sai até depois do expediente, é aquele trabalhador comprometido e depois de ter trabalhado no final do mês, ele recebe o quê? O pagamento, o salário. E esse salário que ele recebe não é um presente que está sendo dado a ele, mas é uma dívida que está sendo paga, ok? Mas por outro lado, Paulo está dizendo que é um segundo tipo de trabalhador, que não trabalhou, que não fez o que deveria fazer, que não cumpriu com as suas obrigações, que não cumpriu com todas as suas responsabilidades, mas mesmo assim, no dia do pagamento, ele entra na fila com a mão estendida para receber o salário. E de repente o patrão pergunta para ele: mas o que você veio fazer aqui? E aí o Michael diz: eu vim receber. Mas o patrão pergunta: mas você não trabalhou? Como que você vai receber o pagamento? Mas o Michael diz: eu não trabalhei, mas eu sei que você é um patrão que é bom, que é generoso, que abençoa os seus empregados, e por isso eu entrei na fila com a mão estendida para receber.
E nessa hora, o Pai Celestial, que é o Senhor aqui dos servos, aquele que paga e aquele que recompensa os trabalhadores, ele paga o salário inteiro para esse trabalhador, mesmo sem ele ter trabalhado, mesmo sem ele merecer nada, ele paga o salário inteiro. Mas, por outro lado, para o desespero do outro trabalhador, ele fica desesperado, porque ele diz: ele não trabalhou, como que ele recebe o salário? Ele não merece, como que ele recebe o pagamento? Estão compreendendo? E aí nessa hora o Senhor responde, como na parábola de Mateus 25, o dinheiro é meu, cadê o meu trabalhador? Muito obrigado. Isso. O dinheiro é meu e eu faço com o meu dinheiro como eu acho melhor. E quem é você para decidir como que eu vou administrar o meu dinheiro? E esse é o nosso Deus, o Deus de toda a provisão. Mas a pergunta mais importante dessa noite é: que tipo de trabalhador você é? Ou que tipo de trabalhador você gostaria de ser? Você sabe, já são 3 ou 4 anos que praticamente eu tenho aqui algumas ovelhas. Todo domingo eu tenho ensinado sobre esse tema, a graça de Deus. E quanto mais eu ensino sobre isso, mais eu percebo a necessidade de continuar falando. Porque parece que os crentes são verdadeiros doutorados em certos assuntos da antiga aliança, do Antigo Testamento, sabem tudo sobre as profecias bíblicas, os eventos bíblicos, os milagres, os personagens bíblicos do Antigo Testamento, mas quando nós falamos sobre a realidade da nova aliança, da dispensação da graça, da dispensação do Espírito, parece até mesmo, pastor, que nós estamos ensinando uma nova teologia. Parece que nós estamos ensinando uma nova doutrina, porque são verdadeiros analfabetos quando falamos sobre graça, justiça, redenção, a nossa posição em Cristo, da autoridade que nós estamos revestidos, da nossa identidade como filhos de Deus. Estão compreendendo? Alguns anos atrás, nossa igreja estava avançando, crescendo, nossas células frutificando, rompendo, mas a nossa igreja não conseguia multiplicar células. E aí eu percebi que havia uma doença ali na nossa igreja local, porque muitos irmãos não se achavam dignos de servir a Deus, não se achavam dignos de liderar uma célula, porque confiavam no mérito próprio, confiavam na obra própria, na justiça própria. Foi quando eu percebi que essa doença estava impedindo o avanço e o crescimento da igreja. Muitos pastores me perguntam assim: mas o que fazer para a igreja crescer? A pergunta certa não é essa. A pergunta certa é o que está impedindo o crescimento da igreja. Por quê? Se ela for saudável, naturalmente ela vai crescer. Se houver saúde, ela vai crescer naturalmente. Então, provavelmente, existe alguma doença, alguma enfermidade que está impedindo o crescimento, o avanço daquela igreja. E quando aquela doença é removida, nós liberamos a igreja para crescer e avançar. Amém? E essa era uma doença que nós tínhamos. Um povo que misturava a graça com a lei. Um povo que queria viver nas duas alianças. Um povo que tentava equilibrar a graça com a lei. Mas deixa eu te dizer, não tem como você estar debaixo da graça de Deus e andar sobre o princípio da lei ao mesmo tempo. E quando nós começamos então a falar sobre isso, a ensinar sobre isso, a pregar sobre isso, uma explosão aconteceu na nossa igreja local, porque um fardo foi removido. E os irmãos entenderam que não tem nada a ver com eles, mas que tem tudo a ver com Cristo. Diga isso para o seu vizinho: não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Cristo. Diga: não tem a ver com o seu mérito. Diga: tem a ver com a obra de Cristo na cruz. Quantos podem dizer aleluia? Então, que tipo de trabalhador você é? Na verdade, a terminologia bíblica
para definir esses dois tipos de trabalhadores é graça e lei. Diga comigo, graça e lei. Mais forte, diga, graça e lei. Só as irmãs, vamos lá? Graça. Agora os irmãos, para tremer esse prédio aqui, vamos falar juntos? Graça e lei. Dois princípios de vida. E Paulo fala sobre esse princípio tanto no livro de Romanos, como no livro de Gálatas, por exemplo. Paulo ensina que existem aqueles que vivem segundo a lei, e existem aqueles que vivem segundo a graça. O primeiro trabalhador, ele trabalhou, e por isso ele espera receber o salário. Por isso ele espera receber o pagamento. E o pagamento que ele recebe não é um favor que está sendo feito a ele, mas é uma dívida. Ele merece, por isso ele recebe o pagamento. Mas por outro lado, tem um outro trabalhador com a maior cara de pau, com a cara larga, que mesmo sem merecer, entra na fila com a mão estendida e recebe o pagamento inteiro. Esses são aqueles que vivem debaixo da graça de Deus. Pode se assentar, muito obrigado. Palmas para os nossos atores aqui. Então, lei é sinônimo de mérito próprio. Lei é sinônimo de meritocracia. Lei é sinônimo das suas obras tentando comprar as bênçãos de Deus. E graça é confiar que tudo depende de Cristo e da obra de Cristo na cruz, e crer completamente na obra e no poder da cruz. Amém, queridos? Mas apesar de muitos crentes estarem vivendo na nova aliança, na dispensação da graça, infelizmente, ainda vivem com a mentalidade com base nos princípios da lei e se relaciona com Deus nessa mesma base. Mas nessa noite, todo o fardo será removido dos seus ombros em nome de Jesus. A lei depende do homem. Segundo a lei, tudo depende do homem. Se o homem não fizer por merecer, ele não pode ser abençoado. Mas a graça é confiar que tudo depende de Deus e da sua graça ministrada sobre as nossas vidas. Tudo depende de Cristo, não depende de nós. Portanto, você é justo, não porque você se comporta bem, porque a nossa justiça não é o nosso comportamento, a nossa justiça é uma pessoa, a nossa justiça é Cristo. E quando nós cremos em Cristo, e na obra de Cristo na cruz, a justiça de Cristo é colocada sobre nós. Quando nós falamos que somos justos, isso quer dizer que não há culpa e condenação sobre nós. Hoje nós só podemos aqui ministrar ao coração de Deus, levantar as nossas mãos em adoração e desfrutar da presença e da glória de Deus, porque um novo e vivo caminho foi preparado para nós, pelo sangue de Jesus, e o véu que nos separava, esse véu foi rasgado, e hoje nós somos convidados de honra para entrar na presença de Deus. Não porque há algum mérito em você, mas porque a graça de Deus foi derramada sobre a sua vida. E por isso você foi declarado justo, sem culpa, sem condenação. Como que era a prática no Antigo Testamento? Quando o homem iria oferecer algo para Deus como oferta, um animal, um cordeiro, por exemplo, o sacerdote, ao receber aquele cordeiro, ele não avaliava a qualidade do ofertante, mas ele avaliava a qualidade da oferta. Ele não avaliava se aquele ofertante tinha defeitos ou não, mas ele avaliava a qualidade daquele cordeiro, daquele animal que estava sendo oferecido. E de repente, o ofertante estendia suas mãos, uma vez que aquele animal era aceito, e todo o pecado e a culpa do ofertante era transferida para aquele animal. E depois, aquele animal era morto, sacrificado, o sangue dele era derramado,
e a justiça daquele animal era transferida para o ofertante, e ele voltava para casa sem culpa e sem condenação. Qual que é o problema? É que nós entramos para uma reunião como essa e nós achamos que nós é que estamos sendo avaliados. E ficamos tentando encontrar algum mérito na nossa vida para saber se nós seremos aceitos por Deus ou não. Para saber se a nossa adoração será recebida por Deus ou não. Mas eu quero te dizer que Ele não está olhando para o ofertante, mas para a oferta que nós estamos carregando nas nossas mãos. E nós estamos aproximando diante dele através de Cristo. E Cristo é o Cordeiro que já foi aceito. Cristo é o Cordeiro que já foi recebido. Então você não entra na presença de Deus confiando em algum mérito seu, confiando em alguma boa obra sua, mas confiando inteiramente em Cristo Jesus. Porque Ele já foi aceito. Ele foi aprovado por Deus. E por isso hoje nós somos aceitos também. Deus, Ele trabalha com representantes. Quando Davi, por exemplo, estava na batalha com Golias, ele estava representando todo o povo de Israel. Se Golias tivesse vencido a batalha, todo o povo inimigo teria vencido também. Mas se Davi, como de fato venceu a batalha, era como se todo o povo de Israel tivesse vencido aquela batalha. Deixa eu te dizer, Cristo é o nosso representante. Porque Cristo venceu, nós vencemos também. Porque Cristo é aceito por Deus, nós somos aceitos por Deus também. Porque Cristo é bem recebido por Deus, nós somos recebidos por Deus também. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, enxertados em Cristo, somos um só com Cristo. Cristo é o nosso representante. Alguns meses atrás eu estava meditando em algo que eu nunca tinha pensado. Por que Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote e não Moisés? Porque Moisés que era o líder. Moisés que estava na frente do povo. Moisés que de fato foi aquele instrumento de Deus para que o povo que estava ali 400 anos como escravos no Egito fossem libertos. Mas por que na hora de escolher o sumo sacerdote é Arão que é escolhido e não Moisés? Eu nunca tinha pensado nisso, mas comecei a meditar sobre isso, até que o Espírito Santo trouxe luz no meu coração. Preste atenção, Moisés nunca poderia ali ser o sumo sacerdote, porque o sacerdote ele era o representante dos homens diante de Deus. Estão compreendendo? Só que Moisés foi criado dentro do palácio do Egito. Moisés nunca soube o que era sofrer escravidão. Moisés nunca havia levado açoites no Egito, porque ele foi criado como príncipe, foi criado como filho do rei, foi criado dentro do palácio. Estão compreendendo? Arão não. Arão era aquele que poderia se identificar com o povo. Ele sabia o que o povo havia sofrido, por isso ele poderia ser o sumo sacerdote. É tão interessante que Apocalipse diz que o Cordeiro nos apacentará. Preste atenção, não diz que o supremo pastor nos apacentará, não diz que o grande pastor nos apacentará, apesar de Cristo ser o supremo pastor, mas diz que o Cordeiro nos apacentará. Um cordeiro apacentará você. Por quê? Porque só um cordeiro sabe o que é ser cordeiro. O pastor não sabe o que é ser tosquiado. O pastor não sabe o que é ter carrapichos. O pastor não sabe o que é a ovelha morrer de medo do lobo ou de alguém que poderia matá-la. Estão compreendendo? Somente o cordeiro. Por isso que Apocalipse diz que um cordeiro apacentará você. Por quê? Porque ele conhece você. Ele se identifica com você. Ele sabe das suas fragilidades.
Ele conhece suas limitações. Por isso que ninguém aqui poderá chegar diante de Deus e dizer: é muito fácil sentar aí como juiz e me condenar. Você não sabe o que é ser homem. Você não sabe o que é ser tentado como homem. Você não sabe o que é ter a sua carne com paixão, com desejo pelo pecado, com seus olhos pulando tentando pecar. Homem nenhum poderá acusar Deus dessa maneira. Por quê? Porque ele sabe o que é ser homem. O Verbo se fez carne. Aquele que estava num trono de glória se esvaziou e se fez como servo, como homem. E ele foi tentado em todas as coisas, com uma diferença: ele nunca pecou, ele nunca falhou, ele nunca caiu. E porque Cristo venceu o pecado, hoje nós vencemos o pecado também. Por isso que Paulo vai dizer que por causa da desobediência de um só, muitos se tornarão pecadores. Mas por causa da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Porque Adão pecou, todos pecaram, porque toda a humanidade estava em Adão no pecado. Mas porque Cristo obedeceu, nós somos declarados justos. Não é porque você obedeceu. O mais que você tem que obedecer e de fato viver os princípios da palavra de Deus, viver uma vida santa, pura, reta, separado do pecado, do mundo, mas não confiando na sua própria obra ou no esforço do seu braço, mas confiando inteiramente na obra de Cristo na cruz. Não, você não está aqui comigo não. Porque no dia que de fato você tiver revelação disso, no dia que eu entendi isso, eu saí correndo. Porque não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Cristo. Sempre perguntam: mas qual que é o segredo para a igreja crescer? Qual que é o segredo para a obra avançar? Eu sempre digo: se alguém souber contar o segredo, foge dessa pessoa, corre dela, porque a obra dela não é a obra de Deus. Quando é obra de Deus, nós não sabemos explicar como aconteceu. Nós estamos hoje aqui no dia 30 de março, 31 de março de 2017, um ano, né, que a nova casa nasceu, não é isso? Vai fazer um ano. De repente alguém vai perguntar: mas qual que é o segredo para o crescimento dessa igreja? Não, o segredo é o seguinte: a gente pinta umas paredes de preto, deixa um ambiente mais escuro, umas luzes coloridas piscando, né? Uma caneca bonita, chique para o pastor beber água, um púlpito bacana pra caramba. Estão compreendendo? Imagine Abraão, que gerou 2 filhos, Isaque e Ismael. Ismael foi gerado através da mulher escrava Agar. Isaque foi gerado através da mulher livre, que era Sara. Na verdade, Paulo faz uma analogia no livro de Gálatas, onde essas 2 mulheres apontam para 2 alianças. Sara aponta para a graça e Agar aponta para a lei. Ismael é o filho que Abraão dá conta de gerar sem precisar de Deus e depender de Deus. Isaque é o filho que Abraão só pode gerar se confiar inteiramente no poder de Deus. Só que de repente, Agar vai no pediatra e está com um bebezinho no colo. Qual que é o nome do bebê? Ismael. Aí todo mundo olha para aquele bebê grande, bonito, gordinho e perguntam: Dona Agar, qual que é o segredo para ter um filho assim? Agar sabe contar o segredo? Sabe. O negócio é o seguinte: eu sou de uma família boa para ter filho. Você tem que ter uma boa dieta, se alimentar direito, não é no dia certo ter intimidade com o seu marido, depois de 9 meses é batata, vai nascer. Mas imagine se Sara aparece no pediatra com Isaque.
Primeiro que vão dizer: vovó Sara, que netinho bonito é esse que a senhora tem? Não é isso que vão falar? Aí de repente Sara fala o quê? Não é meu neto não, minha filha, é meu filho mesmo. Mas como assim, dona Sara? Qual que é o segredo? Sara sabe contar o segredo? Não. Acho que vai aparecer até o Jornal Nacional para saber qual que é o segredo. Sara pode falar: eu fiz isso e aquilo e de repente nasceu? Não. O que Sara fez? Só riu. Tanto é que o nome do menino é Riso. Isaac significa riso. Ela fala: lá em casa é assim, todo mundo ri. Ele ri de lá, ri daqui, todo mundo ri. Por quê? Isaac não era fruto do esforço e do suor. Era fruto da bondade e da graça de Deus. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Quero te dizer que o favor de Deus já foi estendido sobre a sua vida. A graça de Deus já foi derramada sobre a sua vida. Mas o problema é que muitos de nós somos como esse primeiro tipo de trabalhador. E achamos que é o nosso esforço, que é a nossa obra, que vai conquistar as bênçãos de Deus. Aquele que vive na lei não pode ser abençoado. Tudo que ele tem é fruto do esforço do braço dele, porque só uma forma de Deus abençoar você: pela graça. E aí quando os irmãos, depois tiverem aqui mais de 1000 pessoas, amém? E eu profetizo que em pouco tempo essa será a realidade. Vocês não poderão dizer: eu quero o segredo, ou porque eu mereci, porque eu trabalhei. Só restará aos irmãos uma coisa: dizer: eu não sou digno. Teu é o reino, Senhor, tua é a glória. Essa é a graça do Novo Testamento. Quem não merece é que vai ser abençoado. Mas porque também, depois que você é abençoado, não tem nenhum mérito seu. Tudo é obra exclusiva de Cristo. E você nem sabe explicar como aconteceu. Porque a graça de Deus não tem a ver com a nossa matemática lógica. Porque ela não é desse mundo. A graça veio do céu. E ela veio para a terra quando Cristo se manifestou. Porque Cristo é a graça de Deus manifesta. Então saia desse primeiro time de trabalhadores. E entre naquele time de trabalhadores que confiam exclusivamente na graça, na bondade e no favor de Deus. Eu lembro sempre de uma história de uma das nossas células. E gosto de contar essa história. De uma pessoa que ficou endemoniada numa reunião, e de repente a líder de célula, uma mulher crente, já experiente, ela vira e diz: deixa comigo que eu expulso esse demônio. E ela vira para o demônio e fala: demônio, você vai sentir agora o peso de 8 anos de santidade na sua cabeça agora. É o demônio. E ela foi, mandou o demônio sair, e o demônio saiu. Aí eu fico pensando, às vezes a gente vai confiando na graça de Deus, na justiça de Cristo, manda expulsar o demônio no nome de Jesus, e o demônio fala: não saio. É porque é uma questão de fé. E você precisa manter a tomada da fé ligada. Estão compreendendo? Por que o demônio saiu dali? Se ela foi confiando na justiça dela. Se ela foi expulsar o demônio confiando na obra dela. Da mesma forma como o encosto, o capeta, o tribufu, o encardido sai de lugares que você não entende como é que sai lá também. Porque o diabo quer que ela continue pensando que a mão dela é alguma coisa, que a mão dela é alguma mão poderosa. Estão compreendendo? E aí você vai confiando na obra de Cristo, na justiça de Cristo, na autoridade do nome de Jesus. Você fala para o demônio sair, ele vira para você e diz: não saio. Mas ele sabe que tem que sair. Só que na hora que ele diz para você: não saio, o que você pensa? Isso é verdade. Não tem como sair mesmo, não. Comi um pedaço de linguiça escondido, eu estava fazendo um jejum, não tem como ele sair. Aí o que você faz? Você deixa o demônio ali, vai lá para o seu quarto, se tranca no seu quarto e fala:
ó Deus, tem misericórdia de mim só hoje, Senhor, me honra só hoje, me usa só hoje, Senhor, tem misericórdia de mim. E nessa hora o diabo dá uma gargalhada. Por quê? Porque você está pensando que tem alguma coisa a ver com você. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com aquilo que você está revestido. E você está revestido de Cristo. Quando o diabo olha para mim, ele não está vendo Pedro, não está vendo a Maria, o José, o João, mas está vendo Cristo. Porque nós estamos revestidos de Cristo. E porque Cristo tem autoridade, nós recebemos toda a autoridade também. E hoje nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, potestade, todo nome que se nomeia, não só no presente século, mas também no vindouro. Diga para o seu vizinho: você está em Cristo. Então, ao orar, não ore confiando na sua justiça, ore confiando na justiça de Cristo. Porque no dia que você se acha justo, e no dia que você se acha de fato merecedor, só porque orou, você é só mais um fariseu religioso. Você tem que confiar na obra de Cristo. Mas algumas pessoas já falaram tantas vezes para mim: pastor, você ensina isso, as pessoas não vão querer orar mais. Vou te dizer, você vai orar como nunca orou antes. Quanto mais você tem revelação da graça de Deus. Porque antes você só pedia aquilo que você achava que merecia. Mas quando você entende que não tem nada a ver com você, você passa a ter fé para pedir para Deus aquilo que você sabe que também não merece. Porque você não receberá por mérito seu, mas por mérito da obra de Cristo na cruz. Por que muitos pastores não têm fé para pedir uma grande igreja? Porque não se acham merecedores. Aí tem pastor que é preso em Miami, é achado com dólar na cueca, a igreja está explodindo, está avançando, e aqueles pastores que se acham super íntegros, a igreja não cresce, não rompe. Estão compreendendo? Não estou dizendo que você tem que fazer essas coisas, não. O que eu estou dizendo é que você tem que confiar na graça de Deus, e não no seu mérito, e não no seu comportamento, e não na sua justiça, mas na obra de Cristo na cruz. Tem tudo a ver com Cristo. Eu quero te dizer que essa graça já foi derramada sobre você. Tudo é vosso. Foge Cristo e Cristo de Deus. O que você precisa nessa noite? Você tem fé para pedir uma grande igreja? Um grande prédio nesse lugar? Amém? Uma creche para essa igreja, uma escola, uma Kombi, um ônibus, não sei. Quais são os sonhos dos irmãos? Sonhos, de fato, são sonhos de Deus quando eles são maiores do que todos nós juntos. Quantos habitantes tem aqui no bairro? Céu Azul? 24 mil habitantes. Hoje você pode olhar para essa realidade e pensar: como assim? 10%? Uma igreja com mais de 2.000 pessoas. É uma semente. Mas essa grande igreja já é uma realidade. Hoje ela está em forma de semente. Mas dentro de uma semente tem o potencial de uma floresta inteira. Enxergar antes, quando ninguém vê, é dom de Deus. Estava lembrando quando eu comecei, alguns anos atrás. Nós tínhamos às vezes cultos com 3 pessoas, 5 pessoas. E toda vez que eu iniciava um culto eu dizia: eu quero pedir para essa grande multidão se colocar de pé. E os irmãos não entendiam, falava bem intencionado esse menino, era mais novo ainda, eu tinha 19 anos. Tadinho desse menino esforçado, bem intencionado ele, mas toda reunião eu dizia: eu quero pedir para essa grande multidão se colocar de pé. Eu já era professor no Carisma, já gostava muito de ensinar,
E eu estava, de fato, quando eu formei no Carisma, eu achava que eu ia alcançar uma grande multidão. E de repente a igreja que eu comecei a pastorear era uma multidão de lugares vazios, de cadeiras vazias, de bancos vazios. E eu falei: Deus, mas o que o Senhor quer que eu faça aqui? Porque de todas as oportunidades que eu tive, as portas abertas que eu tive, essa aparentemente era pior. Uma igreja pequena que arrecadava menos de 3 mil reais por mês, com um grupo bem reduzido de irmãos, a maioria eram idosos, uma igreja tão tradicional que o louvor era sentado, quem era batizado com o Espírito Santo era expulso. Você tem uma ideia? Eu saí do Carisma cuspindo fogo. Foi quando o Espírito Santo me falou assim: o seu chamado é investir em pessoas. O seu ministério é treinar pessoas, é formar líderes. Eu falei: amém. Eu gosto de ensinar. Mas aonde estão esses líderes? Foi quando o Espírito Santo me disse: são essas pessoas que estão aí diante de você. Mas eu falei: mas eu não enxergo eles assim. E aí o Espírito Santo me falou algo que eu nunca mais esqueci. Até hoje eu carrego isso. Ele disse: é porque você não tem os meus olhos. Passa a enxergá-los como eu enxergo. E você vai ver um exército de líderes sendo levantado nesse lugar. E aí eu entendi que todo líder precisa ter uma visão profética, uma visão de fé a respeito da obra que ele está edificando. Eu olho para o Fábio, enquanto eu enxergar no Fábio o que Deus fala a respeito dele, eu continuo vendo. Mas quando eu passar a ver no Fábio aquilo que Deus não fala a respeito dele, ou seja, quando ele se comporta diferente, age diferente, eu ignoro aquilo que eu estou vendo e passo a enxergá-lo pela fé. Na nossa igreja é assim, eu falo: todos são líderes. Pode entrar alguém com bafo de cachaça, cambaleando tonto, eu digo: é líder. Novo líder acabou de chegar aí na igreja. Você tem que crer. Você olha como Paulo escreve a carta para a igreja de Corinto. Uma igreja problemática, dividida, os irmãos se embriagavam na ceia. No culto de ceia, todo mundo tonto para casa depois, trocando as pernas, com a cara quente, não pelo fogo do Espírito, mas era vinho mesmo que eles entornavam. Tinha um grupo naquela igreja que não cria que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Havia alguns irmãos naquela igreja que se batizavam por outros que já haviam morrido. Uma igreja totalmente dividida, com vários partidos dentro dela. Quando eles tinham problemas entre eles, eles levavam os problemas para os tribunais seculares. Aí Paulo diz: não tem nenhum sábio entre vós para ajudá-los a resolver esses conflitos. Gostavam de comer uma galinha de despacho de macumba, comiam comidas sacrificadas a ídolos, enfim, tinha tudo naquela igreja. Eu olho para a carta da igreja de Corinto, até escrevi um livro, vai ser relançado agora. Eu falo: é um consolo para qualquer pastor, porque Paulo era o pastor daquela igreja, você vê tudo que eles viviam, falou: estou bem demais com a minha igreja. Como que Paulo inicia a carta? Primeiro ele diz o seguinte: eu, Paulo, o apóstolo, e o irmão Sóstenes, chamado por Cristo Jesus. E Paulo começa a fazer a introdução dizendo: eu dou graças a Deus pela igreja de vocês, Corinto. Eu, se fosse escrever aquela carta, eu acho que eu nem chamava aquela igreja de igreja. Escrever eu, Pedro e o irmão Hudson. Olha só, povo de Corinto, eu nem sei se eu posso chamar vocês de igreja, eu nem sei se vocês são convertidos de verdade, eu nem sei se vocês nasceram de novo, mas graças a Deus que Paulo tinha uma visão de fé. Ele diz: eu dou graças a Deus por vocês. Sabe por quê? Porque o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós. Vocês são um povo rico de sabedoria e de conhecimento. E olha, não falta nenhum dom espiritual entre vocês.
Só que quando você começa a ler a carta, parece que não se refere à mesma igreja, ao mesmo povo. Por quê? Porque Paulo enxergava aquela igreja como Deus enxergava: santa, pura, sem defeitos. E conforme você vê, você fala. E as palavras que saem da sua boca são sementes que serão regadas pelas águas da graça de Deus. O diabo quer que você olhe para o seu marido e enxergue ele como um verme. Mas Deus quer que você enxergue ele como um gigante na fé. O diabo quer que você olhe para os seus filhos e veja, não tem mais jeito. Mas Deus quer que você enxergue os seus filhos como profetas poderosos nas mãos de Deus. O diabo quer que às vezes você olhe para a sua célula e pense: esse povo não tem jeito, esse povo não cresce, não muda de vida, não rompe. Mas Deus quer que você enxergue ali como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Você entende o segredo? Conforme você vê, você fala. E as palavras que saem da sua boca são sementes. Sementes poderosas em Deus. O que você vê nessa noite? Eu vejo uma grande igreja nesse lugar. Eu vejo esse lugar aqui pequeno. Eu vejo esse lugar aqui lotado de gente pelas portas, gente aqui pelo corredor. Eu vejo essa igreja avançando, rompendo, crescendo. Eu vejo Deus levantando um exército de líderes aqui que vão sair pelas ruas desse bairro para destruir as portas do inferno, para destruir as obras do diabo. Eu vejo enfermos sendo curados, demônios sendo libertos. Não é porque eu quero ver, é porque Deus me mostra que é assim. E conforme eu vejo, eu falo. E as palavras que saem da minha boca são sementes, sementes criativas, sementes geradoras de vida. Se o profeta acreditou no potencial de um vale de ossos secos, nós precisamos crer naqueles que Deus plantou ao nosso redor. Eu sempre escuto isso, muitas pessoas falam assim: mas você cresceu porque você tem uma equipe grande, porque você tem uma equipe forte. Mas eu sempre digo, são grandes porque eu digo que eles são. Ela é forte porque eu digo que ela é. E conforme você fala, é o que você vai colher. Porque as palavras que saem da sua boca, elas são sementes. Você vai viver a sua confissão. Você vive a realidade das palavras que saem da sua boca. Por isso, coloque a palavra de Deus na sua boca. Porque a palavra de Deus na sua boca tem o mesmo poder que a palavra de Deus na boca dele. O que Deus fala ao seu respeito? O que Deus fala a respeito da sua casa, da sua família? O que Deus fala a respeito dessa igreja? Comece a dizer, fique de pé no seu lugar. Abra sua boca. Comece a confessar e declarar. Só que nós não declaramos para que se torne realidade. Nós falamos porque sabemos que já é uma realidade. Levante suas mãos aos céus o mais alto que você puder. Abra os seus lábios. O que você vê? O que você vê? O que você vê, você fala. Vamos lá, querido, abra sua boca e fale, 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 fale. Libere a palavra, libere a palavra, libere a palavra, libere a palavra. Profetize, profetize, profetize. O Senhor vai gerar uma equipe de pastores poderosos em Deus, mestres, evangelistas, profetas. O Senhor está de fato nessa conferência liberando uma nova unção para um novo tempo, e uma nova estação está se iniciando, e essa conferência será como um divisor de águas nessa igreja, porque um óleo fresco do Espírito está sendo derramado nesse lugar, uma nova unção para um novo tempo, uma nova unção para novas conquistas, e tudo aquilo que tem prendido os irmãos está sendo quebrado, anulado agora. Fortalezas na mente estão sendo quebradas, correntes das trevas estão sendo desligadas, e o liberar da graça de Deus e a manifestação do seu favor está sendo derramado sobre esse lugar de uma forma ainda mais abundante. E as palavras
que saírem da sua boca serão como palavras de vida, como que incendiarão a corações de muitos, de muitos, de muitos. Vamos lá, igreja, abra sua boca, fale o que você vê. Não tenha medo de falar, não é mérito seu. Não será realidade porque você tem algum mérito, mas porque na dispensa de Deus há um favor ilimitado, há uma provisão ilimitada.